sou o professor Souto. Estamos na aula 60, a área de figuras planas 3. Né? Então essa aula é muito importante. 60. Aqui é o ângulo alfa entre os lados AB, vamos chamar aqui de C, e aqui Azinho. A área deste triângulo será dada por A vezes C vezes seno de alfa sobre 2. Então, por exemplo, o A mede 10 metros, o C mede 8, o alfa mede 30 graus. Qual é a área desse triângulo? Então eu venho. O lado A mede 10, o lado C mede 8, seno de 30 sobre 2. Aí eu tenho 10 vezes 8, 80. Seno de 30 é meio, que eu vou escrever na forma decimal, dividido por 2. Meio vezes 80 dá 40. 40 dividido por 2. Então, nós temos aqui, só completar aqui o metro, 20 metros quadrados de área. Ok. É isso aí. Beleza. Turma, agora a área de um triângulo inscrito numa circunferência de raio R. Você pode, vamos nomear aqui os vértices, o vértice A, aqui o vértice B, e aqui o vértice C, aqui o vértice C. Tá bom? Como é que a gente vai fazer? Isso é para você memorizar, não vou aqui demonstrar essa fórmula. Só memorizar para ficar mais fácil. A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o Rão. Turma, vamos aqui exemplificar. Ó, vamos considerar um triângulo pitagórico. A hipotenusa mede 5, um cateto mede 4 e o lado C medindo 3. Tá? Aí assim, determine o raio da circunferência, o raio Rão da circunferência, cuja área mede, cuja área mede 6 unidades de área. Tá? Então o problema é, determine o raio da circunferência cuja área mede. Claro, circunferência circunscrita. Ou é o triângulo que está inscrito, ou a circunferência circunscrita. Né? Então, complementando aqui, circunferência circunscrita. Tá? Então, eu vou fazer o cálculo. Como é que fica, então, aqui? Ó? A área mede 6. Então, eu vou substituir aqui. Ó. A área igual a 6. O lado A mede 5. 5 unidades de comprimento. O lado B mede 4 unidades de comprimento. E o lado C mede 3 unidades de comprimento. 3 unidades de comprimento. Então, o que acontece aqui? Ó? Qual é o raio? A pergunta é, determine o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, cuja área do triângulo mede, que é a área do triângulo, tá? A área do triângulo. Ponto.
área do triângulo. Essa área é a área do triângulo. Então vai ficar, vou continuar essa conta, só vou apagar agora aqui. Então qual é o raio da circunferência? E eu vou fazer o desenho desse triângulo para você ver. Turma, então nós temos as informações que a área deste triângulo, 6 unidades de área. O lado A mede 5, o lado B mede 4, o lado C mede 3 e ele pede qual é o raio da circunferência. Repare que neste pedaço, se o A vale 5, claro que nós já sabemos que o raio aqui é a metade da hipotenusa. Isso nós sabemos, que daria 2,5 sem a aplicação da fórmula. Unidades de comprimento. Tudo bem, nós sabemos disso que eu coloquei um triângulo específico. Vamos para a fórmula diferenciada, aquela fórmula da área igual a A vezes B vezes C dividido por 4 vezes o R. A área, nós sabemos que se o B vale 4 e o C vale 3, base vezes altura sobre 2, a área 3 vezes 4, 12, sobre 2 dá 6. Tá vendo como as coisas... Então eu vou calculando. A área é 6. Se você quiser conferir. Claro que é só uma aplicação simples da fórmula, tá? Porque não precisa dessa fórmula, na verdade, para saber algumas coisas aí. Mas eu estou exemplificando a aplicação da fórmula. Então o A vai valer 5, o B está valendo 4 e o C valendo 3. Sobre 4 vezes o R. Vou passar então agora o R multiplicando. E o 6 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então nós vamos ter a seguinte continha. 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 4 vezes 6. Certo? Então olha, veja bem. O 4 aqui, como é multiplicação, eu já posso simplificar. 4 dividido por 4 dá 1. 6 dividido por 3, eu sei que dá 2. Mas como é invertido, é 2 no denominador. Eu simplifico. Ou eu divido por 3 em cima, divido por 3 embaixo. Então, 5 dividido por 2, 2,5 unidades de comprimento. Então o raio, como nós já vimos, né? Como o raio aqui cai exatamente esse, vamos lembrar que esse daqui, este ponto é o centro da circunferência. Olha lá, e que essa medida é o raio da circunferência é esse aqui, né? Pela hipotenusa aqui já dava para saber, obviamente, que daria 2,5. Mas como eu estou só aplicando a fórmula, para você verificar que ela é confiável e é isso aí. Agora vamos para a fórmula de hierão. Turma, aqui o tema agora é área de um triângulo em função das medidas dos seus lados. Vou pegar aqui o triângulo 3, 4, 5. O triângulo pitagórico, que nós já sabemos que a área tem que dar 6, né? A fórmula é chamada fórmula de hierão. Essa fórmula é a seguinte. A área será igual a raiz quadrada de P que multiplica P menos o lado A, P menos o lado B, P menos o lado C. O que é esse P? O P é o semiperímetro. Saibamos que 2P é a nomenclatura que nós damos para perímetro do triângulo. Opa! Perímetro. Cadê meu... Aqui. Perímetro do triângulo. Meu apagadorzinho, paninho bonitinho. Perímetro. Perímetro, eu costumo chamar, numa linguagem mais simples, é o comprimento de um contorno, deste contorno. Então, o semiperímetro é o que a gente vai usar aqui. O perímetro
nós vamos ter primeiro 2π. O 2π vai ser, o perímetro é a soma das medidas dos lados, né? Então faça comigo, ó. 3 vezes 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Então, o perímetro é 12. Logo, o semiperímetro é igual a 6. Tá? Agora, nós vamos substituir na fórmula. Então, a área vai ficar raiz quadrada, semiperímetro é 6. Aí nós fazemos 6 menos A que vale 5. 6 menos B que vale 4. E 6 menos o C que vale 3, certo? Essa fórmula ela é importante para quê? Primeiro, obviamente, se calcula a área. Outra é você verificar se o triângulo existe ou não. Porque se aqui der um número negativo, não existe um número real que satisfaça a raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, se der negativo o resultado aqui, né? Claro, né? Então, nós temos assim, 6 que multiplica 1, porque é 6 menos 5, 1. 6 menos 4, 2. E 6 menos 3, 3, certo? Ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 36, a área deste triângulo, 6 unidades de área. Tudo bem? Então, a fórmula de Herão para vocês. Ah, professor, mas eu já sabia que a área dava 6. Sim, não, todos nós já sabíamos. Só que eu estou provando a aplicação dessa fórmula. Tá bom? Turma, agora na área do círculo, utilizaremos o número π, que é um número irracional. Ele possui infinitas casas decimais, certo? E o número π foi encontrado de várias formas. Uma delas é uma soma de termos. Portanto, utilizaremos o número π na fórmula como uma boa aproximação, para te falar a verdade, e no vestibular utilizaremos o π como 3,14 simplesmente, com duas casas decimais, ou alguns examinadores colocarão para você utilizar como 3,1, ou simplesmente uma aproximação mais grosseira, como sendo π igual a 3. Bom, na área do círculo, nós temos aqui o círculo e o raio do círculo é aqui, não é verdade? Se nós pegarmos o diâmetro da circunferência, né? Quantas vezes o diâmetro cabe dentro da circunferência? Isso é π vezes, aproximadamente, certo? Então, antes de mais nada, antes de entrarmos na área do círculo, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Por quê? Na verdade, é essa fórmula que todos vocês já conhecem, né? Comprimento da circunferência, 2πr. Eu estou começando por aí, porque muitos já conhecem essa fórmula. Se nós pegarmos esse comprimento, ainda aqui é o comprimento, tá? Vou até escrever aqui, ó. Comprimento, ainda não cheguei na área, comprimento da circunferência. Se nós passarmos o 2r dividindo, nós vamos ter comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio, e isso daqui é o π, que é essa fórmula que todos vocês conhecem. Mas, na verdade, o 2 vezes o raio é o diâmetro da circunferência. Então, eu vou até escrever por extenso, o comprimento dividido pelo diâmetro é o número π. Na matemática, existe uma ferramenta chamada integração. Nós vamos fazer uma integração. No ensino médio, a gente não coloca essa integração. Simplesmente a área do círculo será dada como π vezes o raio ao quadrado. Esta é a área do círculo. Uma coisa importante é você entender a diferença. Comprimento da circunferência. Qual é a diferença entre circunferência e círculo?
o círculo é a superfície, né, ó, esta superfície circular, tá? A superfície dá-se o nome de círculo. E o comprimento deste contorno dá-se o nome de circunferência, certo? Então não confunda uma coisa com a outra. Circunferência possui comprimento. Círculo possui área, porque é a área da superfície. É uma região do plano onde todos os pontos pertencem a essa região, internos. Tá? Então vamos gravar que a área do círculo π vezes r ao quadrado. Turma, então a área de uma coroa circular, que é esta parte que eu estou achurando, né? Rabiscando, selecionando. A área da coroa, você deve fazer a área do círculo maior, que é π vezes o r ao quadrado, menos a área do círculo menor. Então, nós temos tudo isso, menos aqui de dentro. Então, menos π r ao quadrado. A área, então, coloco na fatoração, na forma fatorada, que é escrever na forma de produto, πr ao quadrado dividido por π. Então, nós temos r ao quadrado menos r ao quadrado. Tá? Aqui é a fórmula. Então, se nós temos, por exemplo, um raio r, vai uma praça de um raio de 100 metros, como se fosse... É uma praça de 100 metros, né? Coloquei 100 centímetros. 100 metros. E nós temos um miolo lá que é um lago. Esse lago, ele tem 20 metros de raio. 20 metros de raio. Como aqui é um lago, agora isso aqui é um lago, né? A prefeitura decidiu colocar um piso aqui, especial para as pessoas caminharem em volta do lago. Qual é a área desse piso? Então nós vamos fazer adote então, π igual a 3, então eu faço 3 que multiplica o raio R ao quadrado, que é 100 ao quadrado, menos o raio R, que é 20 ao quadrado. Vou continuar essa continha aqui. Então, faça aí, de cabeça. Ó, a área vai ficar aqui, ó. 3 que multiplica 100 ao quadrado, 0,000 é 10.000. Menos 400. Tá? Quanto dá essa conta, então? 10.000 menos 400, 9.600. Certo? 9.600, vou fazer aqui, ó. 9.600 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 3 vezes 6, 18. 1. 3 vezes 9, 27. 1, 28. Então é 28.800 metros quadrados. Tá? Porque as unidades, ó, é metro e metro. 28.800. Vamos conferir? 10.000 menos 400, 9.600. Vezes 3, 3 vezes 6, 18, 1, 3 vezes 9, 27, 1, isso aí mesmo. 28.800 metros quadrados, tá? Agora vamos fazer um cálculo do setor circular. Turma, então, na área do setor circular, o setor, então, mais uma vez, é um pedaço, imagina aqui uma pizza, e o setor é um pedaço da pizza. O que o examinador pode te passar que você vai ter que estar preparado? Esse comprimento do arco AB eu vou chamar de L, tá? A medida angular de abertura dos dois segmentos radiais, que são os raios, esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, tá? Então, este ângulo nós vamos chamar de alfa. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que uma volta completa, que todo mundo sabe, nós sabemos que uma volta completa mede 360 graus, né?
Transformando em radianos, nós temos que 360 graus é igual a 2π radianos. Né? 360 graus, 2π radianos. O que acontece? Nessa regra de 3 simples, eu vou associar o seguinte: 360 graus ou 2π radianos, vamos trabalhar com radianos, equivale a uma área que é, numa volta completa, a área que nós vimos lá, que é πr ao quadrado, certo? Então vamos devagar, ó. Uma volta completa, a área é πr ao quadrado. Então, nesta coluna, eu coloco o ângulo de abertura, que eu vou chamar de alfa, e aqui a área que eu quero. A área que nós queremos. Num ângulo alfa qualquer, que é esse alfa que eu estou mostrando aqui, nós temos a área do setor circular, certo? A área do setor circular. Vai vendo. Como é que eu monto essa regra de 3? Você divide aqui, pronto. Nós vamos fazer assim, ó. Essa é uma regra de 3 simples. Então, numa volta completa, nós temos a área, que é πr ao quadrado. Uma parte da circunferência, que é o ângulo alfa, eu tenho a área do setor circular. Bom? Passa a área do setor multiplicando e passa o 2π dividindo. Então, nós temos que a área do setor, portanto, não aconselho você memorizar a fórmula e simplesmente a noção da regra de 3, que é importante, né? Então, vai ficar alfa, esse ângulo alfa, em radianos, claro, vezes πr ao quadrado, dividido por 2π. Né? Nesse caso, então, simplificando π com o π, nós temos que é alfa vezes o raio ao quadrado, dividido por 2. Tá? A área do setor. Mas quem é esse alfa? Em função de L. Outra informação, nós vamos exemplificar através de números. Este L é o arco AB, que é o alfa em radianos vezes o raio. Então, essas duas coisas que você precisa saber. O comprimento do arco, eu vou deixar como está, e nós vamos fazer um exercício envolvendo a área do setor circular, tá? Eu utilizei aqui uma regra de 3 simples. Uma aula mais para frente a gente vai trabalhar com regra de 3 simples, aí você vai entender até melhor isso daqui. Então, é isso. Agora eu vou fazer um exercício com valores numéricos. Turma, então é o seguinte, ó, vamos lá. Eu vou substituindo aqui na fórmula. Então nós temos que um modelo A e um modelo B para você entender. No modelo A, eu dei o comprimento do arco AB e o raio do círculo. No modelo B, eu te passo o ângulo de abertura do raio e a medida do raio. Então, como é que eu vou usar a fórmula nessas duas situações diferentes? Esse comprimento do arco AB é o que a gente chama de medida L, né? Que é o comprimento do arco AB. Que eu vou substituir aonde? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Numa situação A, como é que eu vou aplicar essa fórmula? A área do setor circular vai ficar o comprimento eu tenho. O comprimento, olha só, você tem o comprimento e o raio. Quanto mede o alfa? Né? Quanto vai medir o alfa? Então, esse é o cálculo que você vai ter que fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa parte e vou colocar as duas linhas de raciocínio para você ver. Turma, então nós temos as duas condições aqui, ó. O ângulo de abertura, raio ao quadrado sobre 2, e o comprimento do arco, alfa vezes o raio. Então, nesse modelo A, ele deu o L,
Veja bem, ó, o arco, a medida do arco e o raio. O que eu faço? Eu vou pegar essa fórmula da área. Ó, repare o que a gente vai fazer. Não é alfa vezes r ao quadrado? Não é assim? Está vendo? Então eu utilizo agora, no item A, nesse modelo A, a área como sendo o lado, que é o comprimento, o comprimento do arco AB, vezes o raio, olha o L aqui, ó, tá vendo o L? Olha o L. L vezes R sobre 2. Então nós temos o L mede 2 metros, o raio mede 2 metros dividido por 2. Então nós temos aqui a área do setor circular, 2 metros quadrados. Muito bem. Então você precisa estar na área de setor circular com essas duas formulinhas na cabeça. No item B, como é que a gente vai fazer? No item B ele deu alfa e deu raio. Só que o primeiro passo é transformar o alfa em radianos, né? Então o que eu vou fazer? 360 graus é igual a 2π radianos. Tá? 60 graus é 2π dividido por 6 radianos, certo? Então, 60 graus, nós tiramos que 60 graus é π sobre 3 radianos. Π sobre 3 radianos. Esse é o alfa em radianos. Ele não deu raio, que é 2 metros? Então eu venho aqui. Qual das duas fórmulas você vai utilizar? Né? Qual das duas eu vou utilizar? Vou usar essa daqui, ó. Alfa vezes R ao quadrado sobre 2. Então vai ficar área igual ao alfa vezes o raio ao quadrado sobre 2. O alfa é π sobre 3 radianos. O raio mede 2 metros, então é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dividido por 2. Né? Então nós temos aqui uma área, 2 ao quadrado dividido por 2, 2π sobre 3 unidades aí, no caso, metros quadrados. Tá? Então, esses dois modelos para a gente, você tem que saber. Então eu aconselho você memorizar as duas fórmulas, essas duas coisas sempre juntos. E não esqueça da transformação do ângulo em grau, de grau, da unidade grau para a unidade radiano. Tá bom? Foi?